Oi, gente! Eu sou a Clarice Slompo, do Café e Prosa, e hoje, um pouquinho atrasada, a gente vai falar sobre os 12 livros para 2025. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Teoricamente, esse é um vídeo de 12 livros para cada mês. Mas nós estamos já no final de fevereiro. Eu não sei nem se esse vídeo vai sair ainda em fevereiro, porque eu tô bem atrasada. Eu tô com um vídeo enorme de adaptações cinematográficas e também vai sair aqui. Eu não sei se eu vou conseguir concluir a edição dele para conseguir começar a editar esse. Então pode ser que esse vídeo ainda saia em março. Então, assim, eu tô levemente atrasada, né? É verdade. Por conta disso, eu decidi que esse vídeo vai ser 12 livros que eu quero ler no meu ano. Bom, eu vou começar com um que eu já li, graças a Deus, esse já tá arriscado da minha lista, que é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillick. O segundo já saiu, chama Duas Coroas Retorcidas. Esses dois livros fazem parte da duologia O Rei Pastor, e eles são publicados pela editora Out. Essa duologia foi a minha primeira 5 estrelas desse ano, gente. É surreal de bom. Esse é um livro que eu até fiquei surpresa com o tamanho dele, porque eu só fui me dar conta da quantidade de páginas que tinha depois de eu ter terminado, porque inicialmente eu achei que era um livro muito fininho, só que o segundo ele tem 448 páginas, se eu não estou enganada. E assim, até que é uma quantidade razoável de páginas, e eu li tão rápido. Sim, você devora. É um livro pra você devorar, sabe? E você nem percebe quantas páginas tem. É muito bom. Essa é uma fantasia gótica. Gótica porque existe muitos elementos sombrios aqui. E aqui a gente vai acompanhar a história da Elspeth. Elspeth vive em Blunder, que é um local que vive sobre uma maldição. Os infectados, que é como as pessoas desse local chamam quem recebe a magia da alma do bosque, que é uma deusa, são caçados e mortos pelo rei deste reino, porque ele acredita que não pode existir nenhum tipo de magia, com exceção das 12 cartas da providência. E aqui nós vamos acompanhar a história da Elspeth, que é uma infectada e ela precisa esconder de todo o reino que ela desenvolveu magia, que ela tem poderes. E também precisa esconder o pesadelo, que é um monstro que vive na cabeça dela. A nossa história vai começar quando a Elspeth acaba encontrando Ravin. Ravin é o líder dos Corcéis, que são os guardas do rei, e ela vai entrar numa aventura junto com ele, onde eles precisam achar a última carta, que é os Amieiros Gêmeos, para que eles consigam acabar com essa maldição em cima de Blunder, e com isso a Elspeth vai conseguir se livrar da própria infecção, da própria magia dela e também do pesadelo. Mas esse é um mundo muito complexo, onde as aparentes verdades podem não ser tão verdades assim, e a Elspeth vai ter que entender quem ela pode confiar de fato e qual é o destino dela. Bom, gente, essa é a premissa do livro. É um livro muito misterioso, é um universo muito bem construído. Essa escritora é, sem dúvida, uma escritora que entrou pra minha lista de escritores favoritos, e eu tô muito ansiosa pra ver outras obras dela. Ainda vai ter resenha dessa duologia aqui no canal, porque eu preciso falar só dessa duologia aqui pra vocês. Enfim, leiam, só leiam. Meu segundo livro é Elantris, do Brandon Sanderson. Quem assistiu o meu vídeo da TBR de janeiro já provavelmente sabe sobre esse livro. Minha TBR de janeiro foi um fiasco, deu tudo errado. Em vez de ler 8 livros que eu queria, eu li um livro. Elantris acabou ficando, né, tadinha, nos meus projetos, nos meus sonhos. E ele também tá entrando no meu sonho desses 12 livros do ano. Eu tenho muita esperança de que eu consiga finalizar essa leitura que eu já comecei há muitos anos atrás. Sei. Bom, essa é uma fantasia épica, ela se passa dentro do universo da Cosmere. Na realidade, esse é o primeiro livro dentro do universo da Cosmere, do Brandon Sanderson, mas ele não indica entrar nesse universo por esse livro. Eu estou entrando porque eu já tenho esse livro. Ele se comporta como um livro único, mas eu sei que tem mais um livro, que é um spin-off aí, mas não tem tradução em português, só tem em inglês. E eu sei que não tem obrigatoriedade de ler ele, não é uma continuação
continuação, tá? Então esse livro é um livro único, ele só tem uma expansão dentro desse universo. Bom, esse romance se passa na cidade de mesmo nome, Elantris. Essa cidade, outrora, ela foi um local muito glorioso e divino, onde todos os habitantes ali eram muito consagrados, quase deuses, e por um evento conhecido como Riode, essa cidade se transformou em ruínas e os seus habitantes meio que nas sombras do que eles eram ali. Eles viraram meio que moribundos. E aí aqui nós vamos acompanhar a história de 3 protagonistas. O Rauden, que é o príncipe de Arelon, que foi condenado a Elantris após ter sido transformado pela maldição, porque essa maldição, ela atinge pessoas ao redor. Você meio que acorda num dia e você pode ter essa maldição. É como se fosse uma infecção, talvez. E aí ele vai ser condenado a Elantris. A outra protagonista é a Serene, que é a noiva política do Rauden, que vai ir pra Arelon. Ela vai tentar ali descobrir o que acontece pra proteger o seu reino. E um sacerdote fanático que chega com o objetivo de converter a população ali em 3 meses antes de condená-los à destruição. Eu li um pouco sobre esse livro e a construção do universo dele é muito detalhada. Essa história ficou comigo, me marcou muito, mesmo eu não tendo terminado o livro, e é exatamente por isso que eu decidi dar uma chance pra ela agora. Bom, o terceiro livro é O Despertar da Lua Caída, da Sarah E. Parker. Esse livro é simplesmente porque eu não aguento mais ouvir falar dele. Esse livro tá tão hypado, as pessoas estão falando tanto dele, que não é possível que ele seja ruim, apesar de eu estar com as minhas dúvidas e as minhas ressalvas. Esse é um livro de féricos, é uma romantasia, e aqui nós vamos acompanhar a história da Rave, que é uma assassina do reino opositor do Grado, e basicamente o trabalho dela é cumprir ordem e nunca ser pega. Mas acontece que um caçador de recompensas vai acabar capturando ela e leva ela pra Guilda dos Nobres, que parece ser ali um grupo de féricos poderosos que vão decidir fazer a execução dela um exemplo ali, e ela vai acabar sendo presa. Em paralelo com a história dela, nós vamos acompanhar a história de um outro personagem, que é o Khan Vhagar. Ele parece que matou um rei num passado muito distante, e ele vai acabar se infiltrando dentro dessa prisão que a Rave tá, e o destino deles vão acabar entrelaçados para que eles consigam fugir com vida dessa prisão. Assim, a primeira coisa que me chamou a atenção sobre esse livro é a capa. Essa é uma das capas mais lindas que eu já vi. O que me desestimulou deste livro, em primeiro momento, foi os féricos, porque eu já tô meio que de saco cheio. Que é isso, meu filho? Calma! Não porque eu não gosto, eu adoro. Mas depois da Sarah J. Maas, eu acho que veio um turbilhão de livros de féricos com o mesmo plot, com a mesma ideia. Só coisa sexual, sei lá, enfim. Me desestimulou demais de livros de féricos. Eu acho que é por isso que eu talvez esteja receiosa em relação a essa história. Eu também já falei desse livro no meu vídeo da TBR de janeiro, e ele era pra ser um livro da minha leitura de janeiro também, mas enfim, né? Como vocês sabem, não rolou nada. Enfim, gente. Será que eu vou gostar? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eu vou gostar, porque eu tô muito em dúvida sobre essa história. Outro livro que vem aí, exatamente porque eu também não aguento mais ouvir falar sobre e não saber a história, é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse livro também faz parte de uma duologia. O segundo é Promessas Cruéis. Os dois também já foram publicados no Brasil. Se O Despertar da Lua Caída tá sendo falado, esse daqui é um fenômeno. Isso. Mundial. Essa é uma romantasia que se passa em um mundo devastado por uma guerra entre 2 deuses rivais. E aqui nós vamos acompanhar a história da Iris, que é uma jovem jornalista que tá tentando lidar com a ausência do irmão que foi pra guerra. E aí ela tá ali tentando equilibrar essa saudade, essa perda que ela teve, junto com a vida dela nesse mundo caótico. E aí a Iris vai começar a escrever cartas pro irmão, mas misteriosamente essas cartas vão acabar chegando na mão do Rowan, que é o seu principal rival ali dentro do jornal que ela trabalha. Os dois vão começar a se corresponder sem saber inicialmente a identidade um do outro, e inesperadamente, ou muito esperado,
um vínculo vai surgir entre os dois, o que vai acabar misturando muitos sentimentos e também muita desconfiança quando eles de fato descobrirem quem são os seus correspondentes. Bom, esse também é um livro da minha TBR de janeiro, é um livro que eu pretendo ler agora no primeiro semestre e eu preciso confessar que pela sinopse não seria um livro que eu leria, não seria um livro que me interessaria inicialmente, mas pela popularidade que ele ganhou, eu acho que faz sentido eu ler esse livro, principalmente porque foi o que eu falei, eu não aguento mais escutar falar desse livro e não saber a história. Isso me irrita demais, eu sou muito curiosa e às vezes eu leio só por curiosidade. Noiva, da Ellie Hansvold, é um livro que tá na minha lista há muito tempo e eu pretendo tirar ele dessa lista esse ano. Sei. Esse livro é uma romantasia também. Alguns falam que é mais um romance do que uma fantasia, porque existem pouquíssimos elementos fantásticos, eu não sei. Mas, de qualquer forma, aqui nós vamos acompanhar a história de uma vampira, a Mystery, que é a filha de um dos vampiros mais poderosos do Sudeste ali. E ela é uma vampira meio estranha, porque parece que a comunidade de vampiros não gosta muito dela, ela passa mais tempo com os humanos do que com os vampiros. Mas ela vai acabar sendo chamada de volta à comunidade ali para ela firmar um acordo entre os vampiros e os licanos, os lobisomens. E para cumprir esse acordo entre eles, um acordo de paz, ela vai ter que se casar com Lowen, que é um licano. Lowen é o alfa do seu bando e ele parece inicialmente muito cruel, muito imprevisível, e a Mystery, ela vai entrar aí nessa jogada porque ela meio que não tem opção. Conclusão, nós teremos um casamento por conveniência e também, pelo que eu pude ver, um pouquinho de comédia. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro, eu acho que ele vai ser um livro muito gostosinho e eu pretendo ler ele em alguma ressaca literária aí, ou um princípio de ressaca literária que eu sei que eu vou ter esse ano. Quando eu tenho ressacas, eu gosto de ter livrinhos que são mais descontraídos, menos complexos, para que eu só desfrute daquela leitura sem exigir muito do meu cérebro. E eu acho que Noiva é esse tipo de leitura. Antes de continuar, se você tá gostando, não esquece de compartilhar com seus amigos, de curtir e se inscrever no canal e ativa o sininho também, porque eu tô postando vídeo toda semana, ou pelo menos tentando. A Guerra dos Furacões, da Tia Ganso. Essa também é uma romantasia, mas o que me pegou nessa história foi o universo diferente, a construção talvez peculiar da autora para esse universo. Aqui nós iremos acompanhar a história da Talazin. Talazin é uma órfã que vai acabar encontrando uma família ali dentro do exército da Confederação Sardoviana, que tá ali lutando contra o Império da Noite da nação Khezzat. Só que além disso, a Talazin, ela tem um segredo, a explosão de luzes que ocorre na sua veia ali, que parece ser uma magia, que até então se acreditava estar extinta no mundo. E nós também teremos o Alaric, ele é o filho e o herdeiro do Império da Noite, e ele tá ali encarregado de proteger e exterminar qualquer ameaça contra o Império Khezzat, que é o império dele. E o Alaric também tem a magia das sombras. E acontece que em uma batalha o caminho dele vai acabar se cruzando com o da Talazin e a magia dos dois vai acabar se fundindo e formando uma magia nova. Porém, parece que a magia da Talazin é uma magia que há muitos anos atrás deu origem à Guerra dos Furacões, que ainda assola esse planeta. Eles vão ter que acabar se unindo, formando ali uma aliança para descobrir muitas coisas que talvez ambos os impérios não tenham contado da maneira correta. Então, muitas águas vão rolar aí, gente, porque eles são inimigos. Esse universo foi inspirado na mitologia do Sudeste Asiático e no conturbado relacionamento do Kylo e da Rey do Star Wars. Então, assim, parece promissora, a capa também é lindíssima e eu quero muito fazer essa leitura. Bom, agora o quinto livro? Sexto livro? Não sei, mas enfim. O próximo livro é Feita para Mim, da Lila Sage. Ele faz parte da série Fazenda Rebel Boy, onde mais 4 outros livros fazem parte da série. E o segundo, se eu não me engano, já foi publicado no Brasil, que é Toda para Mim.
assim, ou ele tava pra ser publicado, agora eu não lembro, mas eu já falei dele no meu vídeo de lançamentos, então vai lá, corre lá e dá uma olhada pra você não perder o lançamento. E também Lost e Lazled, que também tá prometido pela Paralela. Eu acho que esse chega no segundo semestre, mas eu não tenho certeza, vai lá conferir. Esse é um romance quentinho de cowboys. Aqui nós iremos acompanhar a história da Amy. Amy viveu e cresceu na fazenda Rebel Bluey com seus 2 irmãos mais velhos. E ela é uma amazona, gente. Ela vive pelo cavalo, ela vive pela fazenda, ela é uma call girl. Mas, infelizmente, um acidente trágico ali vai acontecer e ela vai acabar desenvolvendo um trauma que vai fazer com que ela crie um bloqueio muito grande pra voltar a montar. E aí nós vamos ter o nosso mocinho, que é o Luke Brooks. Ele é o dono de um bar ali naquela cidadezinha e também professor de equitação. Além disso, ele é o melhor amigo de um dos irmãos da Amy. Bom, aí você já sabe, né? A Amy tá com um problema, o Luke vai perceber que ela tá com alguns problemas ali, ele vai tentar ajudar ela e a gente vai ter um desenvolvimento romântico muito gostoso, de cowboy, de aquecer o coração, enfim. Eu amo livros de cowboy. Eu sou da época que eu lia aqueles livros de pocketzinho, de bolso, sabe? Da Diana Willis. Enfim, aqueles livros que a minha mãe lia. Pegava todos os livros dela e lia. Enfim, tô muito ansiosa também pra ler esse livro. Pelo que eu entendi, cada livro vai contar a história de um personagem dentro desse universo. E esse é o clássico livro pra você sair da ressaca literária. Bom, A Language of Dragons, da S.F. Williamson. Ele é um livro que me chamou a atenção desde o momento em que eu escutei falar sobre e vi essa capa. Esse livro é simplesmente uma das obras de artes mais lindas que eu já vi. Essa capa tá belíssima, a capa de baixo é mais linda ainda. Eu vou mostrar pra vocês porque, assim, é surreal de linda, gente. Olha isso! Tá um detalhe que eu tô assim... Sabe, tem pintura trilateral, maravilhoso. Vai chegar no Brasil, prometido pela galera Record. É uma leitura que eu tô muito ansiosa pra fazer. Uma curiosidade sobre a autora. A autora é uma tradutora e pra escrever essa história, ela se inspirou na própria vida dela. Ela se inspirou no fato dela amar as línguas. Porque esse livro, ele vai falar sobre o poder das línguas, por isso que é A Language of Dragons. Bom, essa é uma fantasia ambientada em uma Londres alternativa, onde humanos e dragões coexistem em uma paz bem frágil. A protagonista Vivian, de 17 anos, é uma poliglota. Ela fala 3 idiomas humanos e domina 6 idiomas dracônicos, e ela é uma aspirante a se tornar uma tradutora dos dragões. Porém, os seus pais vão acabar presos por uma atitude impulsiva ali da Vivian. Ela vai desencadear uma guerra civil entre o governo e algumas facções rebeldes. E aí, para tentar salvar a sua família, a Vivian vai acabar sendo recrutada como uma decifradora de códigos dracônicos por um local ali que agora eu não vou lembrar o nome. Mas é aí que começa de fato a nossa história, porque enquanto essa guerra aí se desenrola, a Vivian vai começar a descobrir algumas verdades e talvez inverdades sobre essa paz que existe entre os reinos dos humanos e dos dragões. E isso vai fazer com que ela seja forçada a escolher entre a lealdade à família e o dever com a sociedade perante essas revelações que ela vai descobrir aí durante a sua jornada. Esse é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler por N fatores. Primeiro, porque existe dragão, eu sou apaixonada por dragão. A história parece ser uma história muito criativa, é uma fantasia, o que tá completamente dentro da minha zona de conforto. E além disso, é um livro maravilhoso que chama muita atenção pela capa, com certeza. E a história, gente, a história parece muito interessante, muito promissora. O próximo livro é Cidade de Jade, da Fonda Lee. Esse é o primeiro livro de uma trilogia chamada A Saga dos Ossos Verdes, onde os 2 primeiros já foram publicados pela editora Alta Novel, e inclusive o segundo saiu agora, se eu não me engano, no mês de janeiro, então tá fresquinho aí.
Bom, esse é um livro que eu já tenho ouvido falar antes mesmo dele ter chegado no Brasil. A Fonda Lee é uma escritora muito renomada e eu só ouço coisas boas dela. Então, com certeza é uma escritora que eu quero investir, porque eu acho que pode sim vir a ser uma das minhas escritoras favoritas. Essa é uma fantasia que vai falar sobre Cancun. Cancun é um local nesse universo onde se pode encontrar jade, que é um minério mágico capaz de conceder ali poderes sobre-humanos para uma pequena parte da população. Essa é uma joia natural muito cobiçada, que já foi extraída, vendida, traficada, enfim. E aí nós vamos meio que acompanhar a história dos guerreiros ossos verdes. Esses guerreiros, eles usam o poder dessa jade para defender a ilha das invasões dos estrangeiros que tentam a todo momento conseguir essa pedra tão cobiçada. Porém, quando uma nova droga permite que qualquer um use os poderes da jade, a corrida para conquistar a jade vai voltar a todo fervor e os Call e os Ait vão entrar ali numa rivalidade, uma disputa sangrenta, e o resultado dessa guerra aí de clãs vai determinar ali o destino dos Ossos Verdes e também de toda Kellum. Essa também parece ser uma daquelas histórias extremamente bem construídas e eu tô bem ansiosa para ler esse livro há tempos, então vamos ver se ela sai aí esse ano ainda. Caraval, da Stephanie Gaber. Se eu tava devendo a leitura de todos os livros acima, gente, esse eu tô devendo a leitura faz uns 5 anos. Rapaz, tá certo isso? Tentando resgatar aí esse déficit que eu tenho de anos. Vamos ver se ela sai também esse ano. Caraval é o primeiro livro de uma série, se eu não me engano, composta por 4 livros. Mas também dentro desse universo tem um spin-off, que é uma trilogia, que dizem que é ainda melhor do que Caraval. Bom, aqui nós vamos acompanhar a história da Scarlett. A Scarlett é uma jovem que finalmente vai receber o convite para participar do Caraval, que é, eu acho que uma competição. Porém, ela e a irmã dela vivem com o pai e o pai parece ser um homem muito poderoso, mas também um tanto quanto cruel, porque ele não deixa a Scarlett e nem a Donatella, que é a irmã dela, saírem da ilha que elas moram. Como se isso ainda não bastasse, o pai dela prometeu a mão da Scarlett para um conde que ela nem conhece, ela nem quer casar. A irmã dela, que é a Donatella, sabendo o quanto que a Scarlett quer participar dessa competição, ela vai arrumar um jeito de conseguir sair dessa ilha junto com a Scarlett e ela vai ali se unir a um marinheiro misterioso para chegar até Caraval. Quando ela chega lá, porém, a Donatella vai acabar sendo sequestrada pelo dono do evento e parece que, ao que tudo indica, encontrar a Donatella vai ser o objetivo desse jogo. Esse evento, o Caraval, ele é todo um mistério ali, eu não entendi muito bem se ele é um jogo, se ele é uma competição, eu acho que é um jogo com competição. Enfim, esse livro me lembra muito Endgame, O Chamado, se eu não me engano. Provavelmente vocês não conhecem, porque infelizmente esse livro não ganhou o hype devido. E foi um livro mais ou menos nessa mesma pegada de competição pelo mundo, um mistério. E eu lembro que eu gostei muito de ler, pelo menos na época que eu li. Me traz uma memória afetiva muito boa, que me faz querer ler Caraval, porque eu linkei as duas coisas na minha cabeça. O próximo livro é Sussurros do Passado, do Charlie Donnelly. Esse livro, ele tá entrando nessa lista para suprir uma meta literária que eu tenho esse ano, que é ler livros de diferentes gêneros, porque eu acabo focando muito em fantasia, que é o gênero que eu mais gosto, e infelizmente eu acabo esquecendo dos outros gêneros que eu também gosto. Bom, aqui nós iremos acompanhar a história da Sloan. A Sloan é uma estudante que em uma das aulas dela, que é de genealogia florense, é uma matéria focada em solucionar os casos arquivados de pessoas desaparecidas, e ela vai ser encarregada de fazer um trabalho ali, e aí a Sloan vai enviar o próprio DNA dela para análise. A Sloan sabe que ela é adotada, porém ela cresceu com uma família muito amorosa, com uma família muito certinha, aquela família padrão, mas quando o resultado do DNA dela chega, ela descobre que na realidade ela é a Charlotte Margolis. É uma bebê que junto com os pais desapareceu há muitos anos atrás, e isso levou uma repercussão muito grande
Sage teve muita mídia em cima, mas infelizmente ninguém teve prova de nada, eles não conseguiram achar nada e o caso foi arquivado, permanecendo um mistério. Então a Sloan, sabendo que é essa criança, ela vai começar a escafunchar o passado dela e ela vai acabar parando numa cidadezinha onde o nome da família dela, da família biológica, é muito renomado ali e ela vai encontrar os parentes dela biológico que até então recebem ela bem, só que parece que eles têm alguns mistérios ali e conforme ela for fazendo mais perguntas, ela vai perceber que existem muitas coisas que não são contadas e que talvez as coisas não sejam como parece. Esse livro saiu no final do ano passado pela Faro Editorial e a premissa desse livro me pega muito. Eu fico pensando que se ele fosse um filme, com certeza eu assistiria. Então, exatamente por pensar isso, eu achei que faria muito sentido dar uma chance para ler esse livro. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, sem spoiler, pelo amor de Deus, para eu saber o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, porque eu acho que é um livro que tem muitas chances de ser bom, viu? O próximo livro também é um queridinho de todo mundo. Eu tô falando de Assistente de Vilão, da Hannah Nicole Meyer. Esse livro faz parte de uma trilogia, se eu não me engano, ou uma série. Gente, é tão difícil falar que a trilogia é série, porque do nada transforma numa série com 15 livros e eu sempre fico perdida. Mas se eu não me engano, é uma trilogia, apesar que eu sei que tem o terceiro e eu acho que ela anunciou mais um. Enfim, é parte de uma série, onde o segundo também já tá publicado pela editora Alt e o terceiro vai sair esse ano. E aqui a gente vai acompanhar a história da Eve Sage. A Eve, ela tá vivendo uma situação difícil ali, tem a família dela pra sustentar e ela vai acabar trombando com um anúncio de um vilão que tá procurando um assistente. E ela vai acabar se inscrevendo pra essa vaga. A graça toda, o problema todo, tá? Que a Eve é uma pessoa muito descontraída, ela é muito divertida. E o vilão, gente, é um vilão. Ele é todo amargurado, todo estressado, vai ter muita briga. A todo momento ela acaba vendo cabeças decepadas, olhos estranhos pendurados pelo ambiente inteiro. E quando ela finalmente começa a se acostumar com isso, ela vai perceber que tem alguma situação aí sendo tramada para que acabe com o império aí, esse império nefasto desse vilão que ela é assistente. E aí ela vai ter que impedir isso. Gente, parece muito gostosinho, parece um humor bem quentinho assim. Então eu tô com muita vontade de ler esse livro. Mas, gente, então é isso. Eu sei que era um livro para cada mês aí, mas como eu falei para vocês, não funcionou muito. Se você gostou, se algum desses livros também tá nas suas metas de leituras para esse ano, me deixa saber aqui nos comentários. E não esquece de curtir e compartilhar, viu? Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!